É isso aí, nação rubro-negra. Que classificação dramática foi essa do Flamengo, meus amigos e minhas amigas? Em pleno Maracanã lotado, o Flamengo faz mais um jogo daquele vergonhoso, né? Um jogo para deixar o torcedor chateado, né? Triste, né? Com o baixo desempenho da equipe estrelada rubro-negra, né? Assim, a gente se classificou e o Flamengo quase toma um gol, né? Se não fosse o Rossi ali no finalzinho do jogo, sabe? Se o Flamengo tomasse aquele gol ali, não seria mais, não iria mais jogar a Copa Libertadores. Então, assim, uma vergonha, né? E que também quero trazer uma informação para vocês, né? O Carlos Alcaraz acabou, o Flamengo acabou de vender o Carlos Alcaraz para o Everton na Inglaterra, né? Cerca de 115 milhões de reais, né? Vão entrar nos cofres do Flamengo para o Flamengo contratar jogadores decisivos. Assista esse conteúdo aqui até o final, tem muitas informações, tem chegada também do lateral direito argentino Martirena. Então fica até o final do vídeo porque está sensacional. Dê só uma olhada. Que classificação suada do Flamengo, hein? Que loucura! Esse grupo C da Conmebol Libertadores, 3 times empatados com 11 pontos, gente. O Flamengo passou em segundo com 3 gols a mais de saldo do que o Central Córdoba, time argentino. E quase por um pouquinho de nada que o Flamengo não foi eliminado nos acréscimos. Um sufoco danado. Entre alívio e cobrança, o Flamengo se despediu sem brilho na fase de grupos da Libertadores com a vaga nas oitavas. Queríamos classificar em primeiro, assim como o nosso torcedor. Não conseguimos classificar em primeiro, mas o importante é a classificação. Não podemos esquecer que esses jogadores jogaram domingo, 4 da tarde, no campo sintético do Palmeiras contra o líder do Campeonato Brasileiro. E hoje, 3 dias depois, estavam no campo, alguns no sacrifício. Mas nem todos os jogadores estavam no Maracanã para trabalhar. Tinha uma turma de férias do futebol europeu que foi matar saudade do Flamengo. João Gomes, junto e misturado com a torcida. Rodinei, Paquetá e Vini Júnior. Esse, aliás, reencontrou o Flamengo e outro velho conhecido, Carlo Ancelotti, ex-chefe no Real Madrid e agora comandante do Vini na seleção brasileira. Ancelotti estava de olho no time que tem 5 jogadores na lista dele para os jogos contra Equador e Paraguai. Na primeira visita ao Maracanã, testemunhou a enorme dificuldade que um elenco estrelado teve para vencer o Deportivo Táchira, time com a pior campanha da Libertadores. Ele rola mais atrás no Alan. Alan domina. Veja como o time da Venezuela fica todo fechado à frente da sua defesa. Não existe nenhum time que tem facilidades em entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era uma linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. E quando passava pela fileira de jogadores de amarelo, tinha um de azul para criar dificuldade, o goleiro Camargo, de onde quer que a bola viesse. O Alan pode bater pro gol, espalma o goleiro! E o Pedro, de volta ao time titular e que esteve na pré-lista do Ancelotti, não conseguiu impressionar tanto o italiano. A bola passou ali, o Pedro tocou sobre o gol! Bruno Henrique entrou no segundo tempo já deixando o Flamengo mais perigoso, mas a cabeçada forte do Gerson foi em cima do goleiro, que não teve tanto trabalho com a Arrascaeta numa noite de pouca inspiração do camisa 10. O Arrasca não pegou legal e o goleiro segura firme. Não conseguimos criar essas chances claras e isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. A torcida do Flamengo não esperava tanto sufoco num jogo contra um time que tinha perdido as 14 partidas anteriores que disputou no Brasil pela Libertadores. E quem trouxe alívio foi um zagueiro. Numa cobrança de falta, Luiz Araújo encontrou um espaço e Léo Pereira disparou para lá. Olha o Léo Pereira! Léo Pereira! É o nome que desafoga a nação rubro-negra no Maracanã! Um toque sutil, meio que levitando, para de pé esquerdo abrir o placar. Luiz Araújo tentou fazer o dele também, mas não teve o mesmo sucesso. Luiz bateu pro gol, espalma o goleiro. Para evitar o fracasso, uma eliminação precoce, era preciso impedir a qualquer custo o gol do Táchira. E foi isso que o Rossi fez já nos acréscimos. Rossi! Saber que agora começa outra competição, é um mata-mata e de volta. Ter humildade para jogar cada jogo como uma final também é importante.
E para essa nova fase, a torcida espera um outro Flamengo. Pois é, o Arrasca falou ali que agora começa uma nova competição pro Flamengo, né? Mas para ele vai ter um intervalinho, não vai ser bem assim não. O craque tá suspenso do primeiro jogo das oitavas no Maracanã, porque ele tomou um cartão amarelo bobo, ó. Por essa simulação aí, tentou cavar um pênalti ainda no primeiro tempo. O juizão não caiu na dele, amarelou o uruguaio sem pena. Arrasca é desfalque, um desfalque de peso, né, pro Flamengo na sequência da competição. A gente já mostrou, mas vamos mostrar de novo. A defesa salvadora do Rossi. 49 do segundo tempo, gente. Ele vai esticar o pernão, pega com o pé o chute do Cano, que não é o do Fluminense. E essa defesa garantiu a classificação para as oitavas, né? Porque se essa bola entra, o Flamengo estava eliminado. No jogo na Venezuela, inclusive, o Táchira acertou a trave do Rossi aos 47 do segundo tempo. Lembra disso? O Flamengo escapou por pouco de sofrer 2 empates contra o pior time dessa Libertadores. Aí não, hein? O rubro-negro ontem sofreu até o último minuto, hein, Jufo? É isso, Bruno. Até o último minuto, os mais de 60, um pouco mais ali de 66 mil torcedores que estavam no Maracanã na noite de ontem fizeram um teste para cardíaco nessa vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Deportivo Táchira. Como disse o Pedro muito bem no VT dele, o último colocado do grupo com 0 pontos, estava ali quase que a passeio, pensando mais no campeonato venezuelano, aprontou para cima do Flamengo, deu dificuldade para o tricampeão da América, mas o Léo Pereira conseguiu fazer um gol que deu a vaga ao Flamengo na próxima fase, e o Rossi garantiu ali no final com aquelas bolas aéreas perigosas do Táchira e também aquela defesa cara a cara com o atacante da equipe da Venezuela. Classificação vista com muito alívio aqui no Rio de Janeiro, apesar de mais uma vez não ter conseguido a primeira colocação do grupo. É o terceiro ano consecutivo que o Flamengo, maior investimento do Brasil, o elenco mais caro, não consegue simplesmente passar em primeiro no grupo, enquanto vê rivais como o Palmeiras, o River Plate, sempre garantindo a primeira colocação com até certa folga. O Flamengo não consegue ter essa vida mais tranquila na Libertadores, mas o torcedor aqui no Rio de Janeiro tenta pelo menos pensar que a equipe evitou mais um Maracanã, só evitou mais um León, evitou mais um São Lourenço e conseguiu passar de fase, pensar na próxima fase, que é só depois do Mundial, tem um tempo aí para dar uma respirada, ainda tentar não pensar que o Arrascaeta está suspenso com 3 cartões, então também não vai atuar nessa primeira partida das oitavas de final, pensar mais no sorteio, viajar para o Mundial de Clubes, que vai ser nos Estados Unidos. A equipe viaja no dia 11 de junho, pensar nessa janela em quem reforçar. O José Boto já vem preparando esse elenco para a competição, tanto mundial quanto para o restante da temporada, e aí 3 reforços podem chegar. Quem saiu já é o Carlos Alcaraz, que está emprestado ao Everton, né? A equipe inglesa, segundo a mídia europeia, já comunicou oficialmente ao Flamengo que o jogador não vai ficar na equipe, ele vai exercer então o direito de compra. O Carlos Alcaraz vai deixar o Flamengo por ali cerca de 15 milhões de euros e mais 3 de bônus, totalizando aí, podendo totalizar 115 milhões de reais. Então, os cofres do Flamengo vão ganhar um reforço dessa grana para poder, quem sabe, contratar alguns jogadores agora nessa próxima janela, Bruno. É sempre um alívio, né, Ju? Continua aí com a gente, tá? Porque estamos colocando na tela, desenhando aquilo que você trouxe de informação. Como nas últimas 3 temporadas, o Flamengo avançou na fase de grupos, mas na segunda posição. Ô, Jailson, o que chama mais atenção? O Flamengo não conseguir se impor e ser o primeiro na fase de grupos? Ou o sufoco todo do jogo de ontem contra o Deportivo Táchira? O Flamengo não conseguiu se impor e ser o primeiro do grupo nos últimos anos, porque os grupos não eram difíceis. Os grupos, teve aquele grupo, é porque eu sou ruim de memória pra caramba, mas teve o grupo do Alcas lá, 2023. Que era a primeira, né, 2023, né? Que o Alcas e o Flamengo conseguiu perder, né? O Flamengo conseguiu Pereira ali. Com o Vitor Pereira ali até culminou depois na posterior demissão, né? Do próprio Vitor Pereira. Mas o sufoco de ontem, assim, classificou, né? Só que a primeira fase da Libertadores pro Flamengo é completamente diferente das outras competições que a equipe, né, disputou nessa temporada agora, porque a Libertadores em si, que é a régua mais alta, né, mesmo que os adversários não fossem, por exemplo, tão complicados como a gente vê no Campeonato Brasileiro,
em determinado... Assim, nos últimos anos, a primeira fase, o Campeonato Brasileiro tem sido mais difícil, né? Do que a primeira fase da Libertadores. Por isso que a gente até está vendo muitos times brasileiros poupando jogadores em determinado momento da própria Libertadores. Só que, assim, vendo... Pelo menos classificou da forma que foi. Mas correu risco. Mas correu muito risco. Não era para ter corrido esse Correu risco. muito risco. E, assim, zerar, o que eu penso, assim, é zerar o que foi a fase de grupos da Libertadores e ver como vai ser assim, o mata-mata. Porque aí, na teoria, e eu tô falando na teoria aqui, né? Não vai pegar times que vão ficar tão atrás. Porque como é questão de mata-mata, provavelmente os times vão sair um pouco mais. E aí, o Flamengo, na teoria, pode ter um pouco mais de espaço, porque quando o time vem retrancado, esse time está tendo muito problema para furar as linhas adversárias. Porque você ter problema em um jogo é do jogo, né, Mário? Normal, aconteceu em um jogo você ter essa dificuldade. Agora, é isso, né? Em 6 jogos, até o último minuto, o Flamengo não ter a classificação garantida, chama a atenção e chama a atenção de maneira negativa. Pois é, você perder do Central Córdoba em casa e depois só empatar 1-1 fora de casa. Eu acho que dá para excluir dessa análise talvez o jogo em casa contra a LDU, né, em que o Flamengo abre muito cedo 1-0, depois faz 2-0, a LDU sequer consegue finalizar a gol e também se comportou dessa forma fechada, mas o Flamengo conseguiu, de fato, criar um resultado que permitisse não entrar nessa rotação do nervosismo, né, como entrou ontem. É curioso porque, assim, o Felipe Luiz ontem ele fala mais uma vez, né, sobre essa linha baixa do Táchira, como é difícil enfrentar adversário assim, que o Flamengo, que trabalha muito o seu jogo por dentro e teve uma noite muito ruim do Arrascaeta, inclusive recebendo um cartão amarelo ali por tentar cavar um pênalti, enfim, acho que ele estava bem fora do tom mesmo da partida. O Táchira, ele se comportou dessa mesma maneira, foi os 2 jogos em que ele mais baixou a linha nessa Libertadores, que foi contra o Flamengo, normal, né, o adversário mais forte do grupo. Mas dentro de casa o Táchira se comportou assim também. Dentro de casa o Táchira baixou as linhas. E quase todo mundo vai baixar contra o Flamengo. Exatamente, mas assim, contra os outros adversários, o Táchira até saiu mais. Por isso perdeu tanto também, porque se expôs, enfim, contra o Flamengo não. Ele baixou as linhas desde o primeiro confronto, dentro de casa. Então, o Felipe Luiz não foi pego de surpresa, assim como os jogadores também não foram pegos de surpresa. Acho que é um comportamento completamente natural do adversário que vai enfrentar uma equipe como o Flamengo, mas eu acho que essa resposta, ela demora a acontecer, né, para uma equipe que tem tanta qualidade no individual e no coletivo. Eu acho que o Maracanã também vai transbordando esse sentimento do nervosismo, de que a equipe tem que produzir mais, tem que encontrar alternativas. É um investimento e um trabalho, porque o Felipe Luiz é muito bom no que ele faz, e os jogadores também têm uma qualidade quase que incomparável ali, que praticamente não te permite não encontrar alternativas. Uhum. Então, assim, a exigência, ela condiz, né, com o investimento, com a qualidade, enfim. Então, eu acho que dá pra gente destacar muito o que é o calendário. Acho que quando o Felipe Luiz ele fala de um jogo desgastante contra o Palmeiras, isso é um fato. A gente já viu praticamente esse mesmo Flamengo ser vítima de um jogo físico que para ele pega muito. Então, a gente já viu um Arrascaeta passar por isso, a gente já viu um Gerson passar por isso, a gente já viu alguns jogadores ali pontualmente, de fato, um jogo que exige muito fisicamente, eles não conseguirem pôr esse ritmo que acho que entra até numa avaliação perigosa do relaxamento. Né? Então, assim, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. É importante a vitória, a classificação, pode ser talvez ali uma avaliação de por que o Flamengo nos últimos anos tem ficado só com esse segundo lugar. Agora tem que ter um outro campeonato a partir do mata-mata. O Felipe, o Jufo está aqui com a gente, né? O Felipe chegou a falar na entrevista que ele está até orgulhoso de como o time conseguiu a vitória, né? E ele destacou que a Mari estava falando, não é, Jufo, dessa questão do calendário, mas ouvimos na arquibancada as vaias. As vaias, o Jufo, foram só no intervalo ou no final do jogo também? Vaias no intervalo, inclusive o goleiro Rossi deu uma discutida com alguns torcedores pedindo mais apoio ao invés de vaia naquele momento do jogo, que estava 0-0, também uma partida complicada, o Flamengo não jogando bem. E também vaias no final do jogo, apesar da classificação da vitória. Uma parte da torcida menor, não vou dizer metade a metade, mas uma parte da torcida cantou para apoiar
mostrar que estava feliz com a classificação, mas grande parte, eu diria ali 70%, 80%, vaiou a equipe após o jogo, mesmo ganhando por 1-0 e conseguindo a classificação. Na entrevista coletiva depois, o Felipe Luiz classificou a vitória como heróica. Disse que o time se superou as adversidades, os problemas físicos, toda a pressão envolvendo o Maracanã lotado, 66 mil pessoas, como eu disse. Então classificou essa vitória e essa classificação do Flamengo como heróica, e uma noite onde que parecia que ia ser do jeito mais difícil e acabou sendo. O torcedor chegou, estava contando com 4-0, 5-0, muita empolgação. E depois que viu que nos primeiros minutos não conseguiu abrir o placar e a equipe do Tati já estava se defendendo bem, teve ao mesmo tempo a notícia dos gols da LDU, então tudo foi ficando mais pesado. Os jogadores do Flamengo disseram que não sabiam o resultado da LDU, não olharam no intervalo da partida, mas assim... Nação rubro-negra, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tudo bem, né? O Flamengo teve um jogo, né, muito desgastante, né, contra o Palmeiras no domingo, conseguimos vencer, mas é inadmissível jogar no Maracanã, sabe, com o apoio da Nação rubro-negra, quase 70 mil pessoas, né, o Carlo Ancelotti lá presente, Vinícius Júnior, João Gomes, e o Flamengo, né, sofrer para fazer um gol, né, do lanterna do grupo, que é o Deportivo Táchira, sabe? A equipe venezuelana não conseguiu pontuar em nenhuma partida, sabe? Foram só derrotas. Então, assim, o Flamengo tinha a obrigação, o mesmo Palmeiras que enfrentou o Flamengo, tudo bem, era jogadores mais descansados, mas fez 5-0 no Sporting Cristal. Será que o Flamengo não tinha capacidade, sabe, de fazer? Aí que a gente vê a qualidade de elenco entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras tem mais jogadores decisivos do que o Flamengo. Então, alô José Boto, né, seu presidente, vamos acordar e vamos contratar jogadores decisivos. Contrataram o Juninho, né, e até agora não deram uma sequência de oportunidades ao jogador. Já descartaram. Felipe Luiz, pra mim, sabe, já desistiu do Juninho. Isso é uma vergonha. O cara mal chegou, tem que se adaptar. Então, assim, o Alacian já tá na frente do Juninho. Então, por que contratou? Por que gastou quase 8 milhões de euros? Alguém tem que criticar. José Boto tem que chegar lá no Felipe Luiz e tem que perguntar pra ele: ô Felipe Luiz, por que você não coloca o Juninho pra jogar? Sabe, isso é uma vergonha. O Flamengo não tem jogadores decisivos, é só o Pedro. O Pedro tá voltando de uma grave lesão. Então, assim, o Bruno Henrique não vem jogando nada. Michael não faz gols. Cebolinha não faz gols. O único que faz gol ali na frente, né, que tem uma regularidade, é o Luiz Araújo. Então, assim, o Flamengo tem que contratar mais jogadores que façam gols, jogadores que chegam na cara do gol e façam, jogadores que chamam a responsabilidade. Vocês concordam? O que vocês acham? Antes de finalizar esse vídeo aqui, quero trazer um grande assunto para vocês sobre o Mercadão da Bola, né? Há uma imensa expectativa do Flamengo poder contratar já nos próximos dias, assim quando a janela abrir. Inclusive, né, pessoas lá de dentro estão dando conta de que o Flamengo tem conversas avançadas com o lateral direito argentino Martirena, né, do Racing. Então, assim, uma baita contratação, gosto muito do jogador. A gente sabe que o Wesley não irá permanecer, né, no Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem que ir no mercado para contratar, né, um substituto. E o Varela começou a jogar bola, hein? Varela começou a jogar bola, tava jogando muito bem. Ontem, mais uma partida muito boa, né, do lateral uruguaio. Jogou ontem improvisado, né, na posição de volante, foi bem, né? Então, assim, tem que dar confiança. O Varela tá com confiança, né, e é um jogador que pode ajudar muito, né? Pra mim, eu começaria ontem a partida, né, com o Varela de titular. A gente tá vendo que o Wesley não tá jogando nada, né? Então, assim, vamos torcer para que esse Martirena chegue no Flamengo e jogue muita bola por aqui. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima!